Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sábado, dia 13 de abril de 2019. Nós vamos meditar no livro de Revelação, Apocalipse, capítulo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe mostrou. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O ano era 96, ilha de Pátimos. João, o evangelista, estava ali exilado, conforme está escrito no versículo 9, o qual nós já falamos sobre isso ontem, na mensagem de ontem. O título do livro é Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então Deus deu essa revelação a Jesus para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Então Deus, ele não faz nada sem antes avisar, ele está avisando, né? O livro do Apocalipse é uma revelação de Deus que ele deu a Jesus para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E tudo está se encaminhando, meus irmãos, para o fim. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então aí o João, o anjo, notificou a João, o evangelista, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, versículo 3 diz assim: bem-aventurado quer dizer bem feliz. Feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que está estudando as profecias, que está estudando sobre a figueira, que está estudando sobre Israel, sobre os acontecimentos no Oriente Médio. Feliz é aquele que está olhando a lei das primícias, as colheitas de Israel, os costumes judaicos, o casamento judaico. São esses que são felizes, porque estes não serão pegos de surpresa. Porque o arrebatamento da igreja, ele está iminente, ele pode acontecer neste exato momento. Está muito próximo Jesus arrebatar a igreja. Então, bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Nós temos que ler e temos que ouvir. Então tem muita gente nos últimos dias que não está lendo e não está ouvindo. Muitas pessoas estão com os olhos cegos, não conseguem enxergar e não conseguem ver que Jesus Cristo está voltando. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e as guardam. Temos que guardar no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos que guardar as coisas que nela está escrita. Nós temos que guardar as coisas que está escrita na palavra de Deus.
Porque o tempo está próximo, está chegando o momento, meus irmãos. No momento que acontecer o arrebatamento da igreja, acabou. Porque após o arrebatamento da igreja, o anticristo, eu não sei quanto tempo que vai durar, do arrebatamento até o acordo de paz. Então, após o arrebatamento da igreja, o anticristo faz uma aliança de 7 anos e aí é só isso mesmo. São os 7 anos finais do governo humano. Aí Jesus desce em Jerusalém e estabelece o governo teocrático, a teocracia, o governo justo, um governo de equidade, justiça. Equidade é isso, tratamento igual para com todos. Então nós temos que guardar a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. Nós temos visto as profecias se cumprindo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então a mensagem era direcionada às 7 igrejas da Ásia Menor, que é uma região da Turquia. Hoje só existe lá as suas ruínas, mas no sentido profético representa todo o período da história da igreja, desde a ascensão de Jesus até o dia do arrebatamento, que é a fase de Laodiceia, que é exatamente a fase que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no Apocalipse, na fase de Laodiceia, e os eventos a partir do capítulo 4 são eventos futuros. Ninguém se atreva a dizer que a partir do capítulo 4 do Apocalipse já tem cumprido profecia, porque ainda não cumpriu. O primeiro selo só será aberto no capítulo 6, que é o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco. Esse primeiro selo, ele é aberto na presença da igreja arrebatada. Então a igreja ainda não foi arrebatada, então não foi aberto nenhum selo, não foi tocado trombeta e não foi despejado taça. Vamos deixar de fazer confusão com o livro do Apocalipse. Vamos deixar de querer passar o carro diante da boiada. Deus tem um cronograma, Deus tem uma agenda e a agenda é dele. Não nos cabe a nós querer mexer na agenda de Deus. O próximo evento é o arrebatamento. Capítulo 4 do Apocalipse. Depois virá a grande tribulação, que começa no capítulo 6 do Apocalipse. Esta é a agenda de Deus. E nós devemos de respeitá-la. Respeitar a agenda de Deus é muito importante para nós, porque senão nós vamos ficar aí fazendo confusão com o livro do Apocalipse. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos de Deus, os irmãos vão encontrar lá em Isaías 11, versículo 1 ali, versículo 1 e 2, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Paulo fala lá em Colossenses. Então a Bíblia se interpreta, os 7 espíritos você vai encontrar em Isaías 11, 2. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Toda honra, toda glória somente pertence a ele. Vamos deixar de idolatria. Vamos deixar de idolatria com homens. Vamos adorar somente ao Senhor, que ele é digno de toda honra e toda glória. O versículo 7, que é um versículo mal interpretado, principalmente pelas pessoas que defendem essa ideia pós-tribulacionista, de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esse versículo, ele é um versículo mal interpretado. Esse versículo, Apocalipse 1,7, ele não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Esse versículo, ele está falando de uma segunda vinda em Jerusalém. Mateus 24, versículo 30, está conectado com Apocalipse 1, versículo 7. Zacarias 14, 5, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Então, eis que vem com as nuvens. Está falando de uma segunda vinda, e todo olho o verá. E todo olho verá. De que forma que todo olho vai ver Jesus voltando em Jerusalém? Através da tecnologia.
O mundo todo vai ver Jesus voltando em Jerusalém através da tecnologia. Até os mesmos que o transpassaram. Está falando de quem? Dos judeus que transpassaram Jesus. Eles vão ver o sinais dos cravos. Zacarias capítulo 12, versículo 10 em diante. Olharão para mim a quem transpassaram. Então os judeus vão ver Jesus. Eles vão reconhecer o seu Messias. Eles vão ver o sinal dos cravos. E eles vão dizer, este é o Messias. E aí eles vão se converter, porque eles vão ser enganados 7 anos antes. Na aliança do anticristo, Israel será enganado pelo anticristo, pelo falso Messias. Na aliança de Daniel 9, versículo 27. E Jesus tinha falado sobre isso. Em João 5, versículo 43. Eu vim em meu nome e vocês não me aceitaram. Virá outro em seu próprio nome e vocês vão aceitar. Jesus veio, os judeus rejeitaram. Vai vir o anticristo primeiro e eles vão ser enganados pelo anticristo. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o alfa e o ômega, a última letra do alfabeto grego. O princípio e o fim. Ele é o princípio, ele é o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. E que há de vir o Todo-Poderoso. Ele virá, meus irmãos. Ele virá. Isso é fato incontestável. Nós não sabemos a data do dia e da hora do arrebatamento. Nós não sabemos. E qualquer um que colocar data para a volta de Jesus no arrebatamento vai cair do cavalo, porque ele não virá em data de homens. Deus ele não dará a sua glória a homem algum. Está escrito em Isaías 42, versículo 8. Não dará o seu louvor, a sua glória aos homens. Ele não vai dar. Então, qualquer vídeo que você vê, urgente, atenção, dia tal, arrebatamento, não dê ouvido a isso, porque ele não vai vir em datas de homens. O Senhor, ele não vai honrar homens. Se ele vir em datas de homem, esse homem vai ser idolatrado. Então Deus não vai vir em data marcada por homens. Parece que as pessoas ainda não caíram a ficha acerca do 23 de setembro de 2017. Foi uma lição que Deus deu a nós. Então não nos cabe a marcar a volta de Jesus. O arrebatamento, não é possível calcular a data do arrebatamento. Somente a segunda vinda que pode ser calculada. A segunda vinda, ela será 2.520 dias após a aliança de Daniel 9:27. No momento que o anticristo fizer a aliança de 7 anos, aí sim dá para saber a data da segunda vinda, 2.520 dias a partir do dia da aliança de Daniel 9, versículo 27. Mas o arrebatamento ele é iminente. Aquele dia e hora ninguém sabe. É uma vinda iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenha todos um ótimo final de semana na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.